Renker que vive duas vezes. Capítulo 362. Cha Jeong-woo, 8. Capítulo 362 Cha Jeong-woo, 8. Equipe. HH. Yahiko, quintas-feiras. A coruja de Atena abre suas asas apenas ao cair do anoitecer. Foi o aforismo mais famoso relativo a Atenas. A luz que brilhava nas trevas representava a sabedoria, estratégia, tática, coragem, espírito combativo, justiça, sabedoria, habilidade artística. Tudo relacionado à torre. Por causa disso, Atenas foi adorada por inúmeros heróis e os protegeu. Os jogadores que escalaram a torre para provar seu valor diriam que ela abençoou sua sorte e destino. Não era estranho que ela tivesse lido alguma sorte e destino do irmão dele, que entrou na torre apenas por um convite. Na verdade, Yeon-woo tinha mais de uma ou duas coisas que o deixava curioso sobre Atena. Atena não tinha motivos para olhar para ele com gentileza. O ponto de contato deles era Aegis, mas ele não tinha feito nada para obter a boa vontade dela para com ele. Mas se fosse por causa da culpa que ela tinha em relação ao irmão dele, as coisas mudaram. Atena leu a sorte e o destino de seu irmão, por isso ela sempre olhava para ele com tristeza, mas nunca se mostrava. Então, quando Yeon-woo apareceu depois que seu irmão ligou para ele e ela estava tentando ajudá-lo porque sentia muito. Fazia sentido. É isso. Yeon-woo revelou todos os seus pensamentos e olhou para o olhar de Atena. Atena fica em silêncio. Atena olha para você com olhos tristes. Mas Atena não disse nada, como sempre. Atena abaixa a cabeça, impotente. Ela provavelmente não queria falar sobre o que fez. No entanto, Yeon-woo sentiu que sabia qual era a sorte e o destino que ela leu de seu irmão. Para ser exato, foi a sorte e o destino dele, não de Jeong-woo. O Rei Negro. Perséfone disse que o Rei Negro era odiado por Zeus, Poseidon e pela geração de Hades. Por outro lado, ela disse que os deuses da geração dela e de Atenas não pensavam muito mal dele. Ela acrescentou que alguns deles realmente o admiravam. A princípio, Yeon-woo pensou que o Rei Negro fosse Cronos. Os reis dos titãs que lutaram pelo Olimpo na Grande Guerra contra a geração de Zeus e morreram na Titanomáquia foram Cronos. No entanto, apesar do que Perséfone disse sobre não poder mencionar o Rei Negro por causa da promessa em Styx, Hades falou sobre Cronos com facilidade. Na verdade, o cadáver de Cronos ainda foi deixado para trás no Tártaro, sendo absorvido pelos titãs e gigantes. Era muito provável que o Rei Negro não fosse o Tártaro. Sua identidade era confusa, mas a influência que o Rei Negro tinha sobre o Olimpo era grande. Não, o poder do ser que era respeitado pelos deuses e demônios além do Olimpo continuava em Yeon-woo. Assim como Hermes parecia gostar do Rei Negro, parecia que Atena admirava o Rei Negro. Se ela tinha visto algum futuro relacionado ao Rei Negro em seu irmão, e era por isso que eles estavam assim hoje, fazia sentido que Atena estivesse sempre com ele. Atena fica em silêncio. O que é isso? Yeon-woo não pôde deixar de pensar no Rei Negro novamente. Por um lado, ele estava irritado. Era porque ele se sentia como seu irmão e estava se movendo por uma trama que alguém já havia escrito. Atena balança a cabeça, dizendo que não é isso. Yeon-woo zombou. Ele se sentiu grato a ela por tratá-lo calorosamente durante todo esse tempo, mas não podia mais confiar nela. Não havia como ela mudar a sorte e o destino de seu irmão desde que ela estava presa no 98º andar, mas ele não conseguia olhar para ela com gentileza, considerando como ela não tinha ajudado seu irmão em nada. Os ombros de Atena caem. Hermes dá um tapinha nela, sorrindo amargamente. Agares ri da posição em que está. Hermes abre amplamente os olhos com raiva. Agares bufa, perguntando o que ele vai fazer. Faíscas voam entre Agares e Hermes. A sociedade piedosa Olimpo se recusa a participar. A sociedade demoníaca infernal anuncia que não ajudará Agares. Mensagens surgiram sobre a batalha de inteligência de Hermes e Agares. Mas Yeon-woo ignorou. Ele precisava acordar seu irmão. Mas como? Embora ele tivesse retirado toda a energia púrpura do médium, a alma, o benefício ainda estava em andamento. Aconteceu que ele viu Jeong-woo fechar os olhos impotentemente depois de esfregar o relógio de bolso em uma cena. Em outro canto, Jeong-woo estava entrando no tutorial. Não importa o quanto Yeon-woo o sacudisse ou o chocasse com poder mágico, seu irmão não se mexeu, suas asas brancas o envolveram. Yeon-woo olhou para o irmão com aborrecimento e voltou-se para as cenas criadas pelas cartas. A única coisa que posso fazer é cancelar o benefício. Murmurando para si mesmo que era a única opção, ele abriu suas asas de fogo. Asas vermelhas e pretas que eram completamente diferentes das Sky Wings iluminavam o mundo. Ele atirou sua consciência dentro dela. TN, asas de fogo serão alteradas para asas de fogo. A sincronização está sendo fortalecida. Você está sendo conectado ao jogador Cha Jeong-woo. Embora eu estivesse passando pela entrada da seção A, o escudo que eu segurava estava coberto de flechas. Minhas mãos e pés tremiam com as armadilhas que continuavam sendo ativadas. O que eu poderia fazer? Como eu poderia passar? Minha cabeça estava em branco. Eu não conseguia pensar em nada. Eu nunca teria vindo se soubesse que era um lugar como este. Eu queria ir para casa. Eu senti falta da mamãe. Mas quando pensei em mamãe,
Cerrei os dentes novamente. Minha mãe, que provavelmente estava acamada no hospital. O desejo de vê-la sorrir novamente aumentou. Tentei dar um passo à frente novamente, me controlando. Swish. Era muito pequeno, mas ouvi algo voando atrás de mim. Minha reação foi tardia. Todas as armadilhas só vieram da frente. Fiquei confuso, sem saber o que fazer. Meu corpo se virou reflexivamente e minha mão direita se estendeu. A flecha foi sugada para minha mão e não parei por aí. Torci meu braço para desviar a direção da flecha. Clang. Colidiu com uma flecha que vinha do lado oposto. Eu tinha feito isso sem nem perceber. Olhando para o meu rosto com uma expressão incrédula, virei minha cabeça para trás. Definitivamente parecia que alguém me ajudou por trás. Mas não havia ninguém lá. Foi uma sensação familiar. Eu estava me iludindo? Jung. Murmurei, pensando na pessoa que não estava aqui. Cerrei os punhos novamente. Embora eu tivesse acabado sem perceber, fiquei confiante. A ideia de seguir em frente encheu minha cabeça. Coloquei-me na posição adequada atrás do meu escudo e marchei lentamente para frente novamente. Minhas pernas trêmulas estavam imóveis. Um por um, o mundo começou a mudar. Eles estão atrás de nós. Vieira. Parede de gelo. Paredes de gelo subitamente surgiram do chão. Os ataques contra nós foram dispersos e os Skyangers que tentaram me atacar por trás se perderam no labirinto das paredes de gelo. Cookie também. Pensando que era um alívio, cuspi no chão. Se fosse um pouco tarde, tudo teria acabado. Mas, quem me contou? Não consegui ver quando precisávamos atacar por causa das nuvens de poeira que cegavam minha visão, mas felizmente cheguei na hora certa porque alguém disse, agora. A voz era familiar. Era como a voz de Jung. PSH. Eu sorri, sabendo que não era possível. Como Jung poderia estar aqui, quando estava na Terra? Ainda assim, fiquei grato por termos sido vitoriosos. Obrigado pela ilusão que soava como a voz de Jung. Vocês, filhos da puta, vocês estão todos mortos. Agarrei minha espada e corri até eles. Toda vez que eu pensava que poderia morrer, alguém estava lá. Ao meu lado. Os membros do clã ficaram em silêncio diante do anúncio de Kun KHR dizendo que queria deixar o clã. Eu lentamente me levantei. Os olhares dos membros do clã me seguiram. Kun olhou para mim com uma expressão vazia, sem entender o que eu estava tentando fazer. Eu sorri para ele. Tlaque. E bati meu punho em sua cabeça. Aak. Kun KHR agarrou sua cabeça e tropeçou. Seu rosto que parecia preparado para lutar agora estava choroso. Ele estava olhando para mim interrogativamente, como se sentisse injustiçado. Eu bufei. Você está me olhando nos olhos agora? Você acha que tenho direito? Cale a boca e confie em mim. Eu cuidarei da sua vingança. Mas. TSC. Interrompendo-o, olhei para ele com olhos ferozes. Você pode simplesmente aceitar com um agradecimento. Por que você ainda está falando? Cale a boca e siga-me. Normalmente, eu teria deixado ir embora, já que ele provavelmente já havia pensado várias vezes sobre sua decisão, mas senti que algum dia iria me arrepender. Eu não queria perder alguém especial para mim. O que Jung teria feito aqui? A resposta veio facilmente. Ajoelhei-me e olhei-o nos olhos. Acariciando sua cabeça, sorri calorosamente. Eu serei seu farol. Houve momentos em que me arrependi de minhas escolhas erradas. Eu poderia ter feito outros melhores. Por que não intensifiquei nesses momentos? Vieira. O que? Foi você quem me envenenou. O que? Crunch. Maldito B. Todos esses momentos mudaram. Rei Marcial Ajussim. E agora, você veio porque quer levar uma surra como ontem? Não, eu só queria dizer isso para você. Você deveria saber ser legal às vezes, hein? E dê aos seus rubais. Tente moderar seu temperamento. Você deve realmente querer morrer, hein? Eu vou morrer algum dia de qualquer maneira. Qualquer que seja. Se você quer me matar, vá em frente. Eu não me importo mais. Me esfaqueie. Se esses momentos mudados pudessem criar um novo futuro. Ananta. O que? Sorri levemente para ela, que estava prestes a se virar decepcionada. Obrigado, para tudo. Eu poderia sorrir no final? Rachadura. Ouvi algo quebrando em algum lugar. Não. Eu poderia sorrir agora? Foi o som de uma parede de vidro firme quebrando. As rachaduras se espalharam como teias de aranha e cobriram toda a parede. O mundo desmoronou. Os muitos mes estavam conectados como um só. Com todos os vestígios e informações que vieram à minha cabeça parecia que ia explodir, mas consegui perceber o que estava acontecendo. Lentamente, puxei as asas que estavam enroladas em mim. Além deles, pude ver um rosto familiar. Um rosto exatamente igual ao meu, como se eu estivesse me olhando no espelho. Mas estava tão frio que era feio. Sim, meu rosto estava melhor do que isso. Então você veio, Jung. Olhando para mim com um sorriso brilhante, Jung abriu os braços com uma expressão indiferente. Ele estava pedindo um abraço? Ele parecia um robô porque estava fazendo isso com aquela cara. Mesmo assim, minhas lágrimas transbordaram de seus olhos porque já fazia muito tempo que não nos conhecíamos. Ele era o mesmo de sempre, pois seu coração estava quente enquanto seu rosto estava frio. Eu sorri,
pensando que deveria abraçá-lo. Golpe. Aak. Young de repente bateu na minha nuca. Minha cabeça parecia estar vibrando.